O título desse vídeo é Ciência e o combate ao Covid-19. A motivação para fazer esse vídeo foi que durante o ano de 2020 e 2021 ouvimos muito duas frases. A primeira, medicamentos sem comprovação científica. E a segunda, medicamentos sem eficácia comprovada. Constituições e pessoas querendo impor esse conceito para algumas coisas, mas não para outras. Se esse conceito fosse aplicado às vacinas no estágio de estudo que elas estavam no ano passado e no início desse ano, elas não poderiam ter sido aplicadas. O autor do vídeo teve então sérias dúvidas se os veículos de comunicação, as diversas pessoas e algumas entidades compreendem realmente o que é ciência e como a ciência progride. Lembrando de cientistas importantes, em torno do ano de 1600, que sofreram imposições e condenações da Inquisição da Igreja Católica. Então, esse vídeo foi elaborado para contribuir com ideias e análise nessa questão. O vídeo está separado em três partes. Na primeira parte, a gente analisa a ciência e o seu progresso, o que dizem os dicionários, o que disse Karl Popper, e o método científico. Na segunda parte, a gente fala da Inquisição e cientistas abordando a vida e a obra de quatro grandes pessoas: Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler e Galileu Galilei, em torno do ano de 1600. E na terceira e última parte, a gente trata da ciência e Covid-19, abordando, listando trabalhos científicos, tanto a favor de certos medicamentos e contra, e faz uma seguinte pergunta: será que nós não estamos repetindo a Inquisição do ano de 1600? Meu nome é Francisco Emerick, eu sou formado em Física e Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo e tenho doutorado em Física pela Unicamp. O endereço do meu currículo Lattes está aqui, aí vocês podem procurar a minha produção científica, dentre elas um trabalho envolvendo o Covid, publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health. Esse vídeo foi concluído no dia 12 de dezembro de 2021 e vocês podem assistir o vídeo de forma completa ou em partes, A primeira parte, segunda parte ou terceira parte, conforme o que tiver escrito aqui. Vamos agora à primeira parte. Ciência e o seu progresso. E aí nós vamos começar com o que dizem os dicionários. E vamos tomar os dicionários Aurélio e o Wise e vamos incluir também a enciclopédia Wikipédia, uma enciclopédia eletrônica muito utilizada atualmente. É óbvio que num dicionário, como esses aqui, tem várias acepções, eu peguei a acepção que mais se coaduna com o que a gente está tratando aqui. Então vocês observam o seguinte, que a ciência está sempre ligado a um conjunto de conhecimentos, ou um corpo de conhecimentos, ou um sistema de conhecimentos, e que são estruturados com métodos, aqui, formulados metódica e racionalmente, e aqui, baseado no método científico. Então a palavra método científico e conhecimento com método é o que vai estar ligada à ciência. A definição da Wikipédia, ela compila muito bem, Ciência é o sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. Bom, agora nós passamos aí o Ciência e seu progresso e vamos ver o que disse Karl Popper. E aí podemos perguntar, quem é Karl Popper? Karl Popper é um filósofo e professor, é um austro-britânico, Ele saiu da Áustria
quando Hitler estava no poder, conseguiu chegar à Inglaterra, Grã-Bretanha, e é considerado um dos maiores filósofos da ciência do século XX. E um livro excelente de Karl Popper explica muito bem como o conhecimento científico cresce e progride. Bom, isso aqui é a capa do livro. Isso aqui é o original em inglês, tá certo? Eu tenho esse livro. O título em inglês está aqui colocado, que é Conjecturas e Refutações. E aqui, nessa parte aqui final, está escrito que é o crescimento do conhecimento científico. A primeira edição foi de 1963, a quinta edição em 1989. Ele foi reimprimido. A versão que eu tenho foi uma reimpressão do ano 2000. Esse livro ele foi traduzido em português, ele é traduzido em português, né? Aqui é o título, que eu já falei, e a capa do livro traduzido em português. Bom, o que diz esse livro, né? O que coloca esse livro? É muito forte isso aí. O conhecimento científico ele progride por antecipações injustificadas, por suposições, por conjecturas. Depois eu vou explicar o que isso vem a ser. As conjecturas nunca podem ser justificadas a priori. Elas não são certamente verdadeiras, nem mesmo são prováveis assim, em termos de probabilidade. Nós vamos dar um exemplo da mecânica clássica desenvolvida por Newton. Essas conjecturas são controladas, aí é que vem a coisa importante, por críticas. Então a gente pode fazer críticas a essas conjecturas. Isto é, por tentativas de refutações. A gente sempre pode fazer uma refutação a uma conjectura. E aí as conjecturas elas sofrem testes severamente críticos. É isso que vem a ser ciência, nós vamos falar. E aí você pode pensar, a crítica não é boa, a crítica é ótima. A crítica, ou seja, a refutação às conjecturas é de importância decisiva. Ela pode revelar os nossos erros, ela pode mostrar as dificuldades do problema e, conhecendo o problema, nós podemos procurar soluções mais maduras. Aí, a refutação de uma teoria é um passo à frente. A gente fica mais perto da verdade. E assim podemos aprender com nossos erros. A ciência mostra isso. E como que a gente faz a ciência? Como que a gente produz a ciência? Né? A ciência é desenvolvida através do que a gente chama de método científico. O que vem a ser esse método científico? Aqui nós vamos colocar o que seria o método científico. Se eu tivesse que definir, eu poderia dizer que é um método empírico de aquisição de conhecimento que é usado no desenvolvimento da ciência moderna. A pessoa que usou pela primeira vez, assim, muito bem usada, né, e sistematizada, e por isso é considerado o pai da ciência moderna, foi o Galileu Galilei. Né? E aqui tem várias coisas que estão envolvidas no método. Em vez da gente ficar lendo aqui, nós vamos colocar num diagrama, tá? Vamos colocar num diagrama. Um diagrama bem feito, assim, de como funciona o método científico, é esse que está mostrado aqui, só que está em inglês. Eu fiz uma adaptação para o português e vamos colocar no próximo slide. Agora nós temos um diagrama do método científico em português. Antes da gente explicar todas as etapas, como aqui tem teoria científica, é conveniente a gente falar de algumas das teorias científicas, então eu vou colocar o próximo slide e depois eu volto a esse aqui. Algumas das teorias científicas, vou ficar restrito aqui no campo da física,
nós começamos com a importantíssima mecânica clássica, criada por Isaac Newton em 1687, quando ele publicou um importantíssimo livro chamado Princípios Matemáticos da Natureza, né, para explicar a natureza, que é conhecido como o Principia. E esse aí explica a órbita dos planetas, explica a trajetória dos projetos, explica o que a gente usa muito aí em física e engenharia, ainda hoje é extremamente usado. E esses cientistas, o Lagrange e o Hamilton, eles fizeram aprimoramentos na mecânica do Newton para tratar de uma forma matemática, às vezes um pouco diferente, e formar um pouco diferente alguns problemas dentro da mecânica clássica. Bom, a segunda teoria que a gente vai falar é a mecânica relativística, criada, né, por um rapaz de 25 anos, o Albert Einstein, em 1905, e depois ele expandiu essa mecânica relativística, criando a teoria da relatividade geral. Ele teve um trabalho matemático muito grande para criar essa relatividade geral, de 1915, demonstrando, essas teorias demonstram que quando você vai medir a velocidade da luz, por exemplo, a mecânica clássica não funciona, ele é refutada. Ou quando se trabalha com altíssimas velocidades, velocidades altas, você tem que usar a mecânica relativística, né? Então, por exemplo, um satélite que está se movendo em torno da Terra, que manda os sinais do GPS, a gente poderia usar a mecânica do Newton, mas para a gente ter uma precisão tão boa, para saber se eu estou de um lado da rua ou do outro, o pessoal que projetou aí o GPS usa cálculos que envolvem correções relativísticas, né? Então você vê como uma teoria científica ela é importante aí na vida prática da gente aí por tudo, né? E essa teoria aqui é importantíssima do século XX, a mecânica quântica. Por quê? Porque o Newton explica os planetas, mas não explica um elétron em torno do átomo. Então, para explicar os átomos, os cientistas criaram aí a mecânica quântica. Foi um sucesso muito grande. Explica toda a tabela periódica é explicada. A partir da mecânica quântica, você explica os sólidos. Então, para a gente saber se um sólido é transparente ou é opaco, se conduz eletricidade ou não, né? Por exemplo, por que o rubi é vermelho, por que a esmeralda é verde, tudo dentro de um contexto que você tem que usar a mecânica quântica. Então, a mecânica quântica mostrou que a mecânica clássica é falha para sistemas atômicos, ela é a teoria, e esses dois trabalharam com a mecânica quântica não relativista, que o Dirac ampliou, né, usando, né, algumas expressões aqui do Einstein, e criou a mecânica quântica relativística, o spin do elétron e tudo mais. Então essa teoria é mais geral do que essa. Ela aprimorou essa. E essa teoria demonstra que essa daqui está correta para sistemas macroscópicos. Então a gente, por exemplo, na mecânica quântica, a gente deduz a segunda lei de Newton para sistemas macroscópicos. Então é um negócio muito belo. E, inclusive, nas conjecturas para o pessoal criar a mecânica quântica, eles usaram algumas expressões do Hamilton. Então, os alunos de mecânica quântica, né, usam nos sistemas atômicos, eles trabalham com a hamiltoniana do sistema. Eles não trabalham com a segunda lei de Newton, eles trabalham com alguma coisa do Hamilton, né? Então, é assim que a ciência progride, com conjecturas e com refutações. Uma refutação de uma teoria é um passo à frente, você cria uma teoria melhor, você está mais próximo da verdade. Agora podemos voltar ao método científico, né? Eu vou colocar aqui primeiramente, sem falar nas teorias, né, mas falar de uma forma geral. Então, normalmente você tem que fazer observações sistemáticas e controladas que devem ser verificáveis, né? Poder se repetir. Em ciência é muito importante isso. Pensar em fatos interessantes, por que os fatos que você mediu ocorreram, por que tal fato ocorra. E formular hipóteses, conjecturas para explicar os fatos, né? Você não precisa provar isso aí, você formula certas hipóteses, depois vocês vão entender melhor isso aí, para explicar os fatos. Elas têm que ser testáveis e falseáveis. Falseáveis é o seguinte, eventualmente você pode medir e pode não acontecer aquilo, pode ser falsa, pode ser refutada,
Isso é muito importante dentro da ciência, né? E você tem que desenvolver predições testáveis. Então, se a minha hipótese está correta, eu espero que aconteça A, B ou C, né? Tem que ter isso aí dentro da teoria. Depois você verifica, você reúne os dados para testar as previsões. Às vezes você mesmo faz o experimento, ou você pega dados da literatura, que já existem ou podem estar sendo construídas. E você pode, inclusive, fazer novas observações. Se tiver tudo correto, você tem aí uma teoria científica geral que é consistente com os dados científicos. Eventualmente pode fazer novas observações e assim por diante. Bom, eventualmente, na hora que você reúne os dados, é necessário fazer um refinamento. Você alterar ou expandir, ou eventualmente você pode rejeitar a sua hipótese, porque não aconteceu aquilo. Então você faz uma refutação, né? E na hora que você faz uma refutação, você desenvolve outras predições testáveis, mas você pode criar outra teoria científica. Agora nós vamos começar aqui a falar, repetir aqui, dando o exemplo da mecânica newtoniana. Os fatos, no caso da mecânica que o Newton criou, eles já tinham experimentos que o Galileu tinha feito, Galileu Galilei, né, usando plano inclinado, usando trajetória de projéteis, e já tinha experimentos da astronomia de órbita de planetas. O que o Newton pensou? Né? Os planetas, né, giravam em torno do Sol. Por que gira? Por que tal fato ocorre? Por que o planeta não vai embora? Né? Não sai da órbita? Né? Então ele usou o conceito de força, ele usou hipóteses, a força gravitacional é diretamente proporcional às massas dos corpos, ao produto das massas, e inversamente proporcional não à distância, mas sim ao quadrado da distância. E ele usou a primeira, segunda e a terceira lei deles, que eram tudo conjecturas. E na hora que você tem isso aqui que o Newton formulou, você gerou previsões. Então, matematicamente, o Newton foi um grande matemático, foi o cara que criou o cálculo diferencial integral junto com outro cientista, o Leibniz, né? Então, a gente previa que a órbita dos planetas era uma elipse. E na hora que pegou os dados para testar essa previsão, que daria uma elipse, esses dados já existiam, tinham sido coletados por Johannes Kepler. Então bateram isso aí. Na hora que a teoria do Newton era aplicada por um movimento de um projétil na superfície da Terra, que previa uma parábola, os dados já tinham sido colhidos pelo Galileu. Então bateu com os dados. Aí a teoria precisou de sofrer refinamento? Sim. Por exemplo, na hora que vai estudar a órbita da Lua dá uma elipse. A teoria prevê isso aí. Mas se tivesse só a Lua e a Terra, e a órbita da Lua sofre a influência de outros planetas vizinhos, sofre a influência do Sol, então não dá exatamente. Então foi preciso fazer certos refinamentos, demorou um pouco até se chegar, né, à órbita correta que experimentalmente a gente verifica. Então precisou fazer uns refinamentos aí matemáticos para você conseguir explicar, porque um problema de 3 corpos é um problema muito difícil. Agora, a teoria do Newton foi refutada? Resposta, sim, a teoria foi refutada. Na hora que media-se a velocidade da luz de um planeta em relação à Terra, ela deveria ser diferente se a Terra estivesse se aproximando do planeta ou se estivesse se afastando do planeta, tá certo? Mas dava sempre a mesma coisa. Então, a teoria que explicou isso aí foi a teoria da relatividade restrita do Einstein. Então a teoria do Newton foi refutada nesse aspecto e também para medir altas velocidades. E outra teoria foi a teoria da relatividade restrita e depois também tem a teoria da relatividade geral. Para formular essas teorias foram feitas conjecturas. O Einstein fez as conjecturas, desenvolveu predições testáveis, foram reunidos os dados e bateram, foram consistentes. Para estudar os átomos, a teoria mecânica quântica foi refutada, a mecânica clássica foi refutada.
Então, a teoria que funcionou para explicar os átomos foi a mecânica quântica. Então, foram formuladas hipóteses, desenvolvidas predições testáveis, as propriedades dos átomos foi reunido e ela foi consistente com os dados científicos. Então, as teorias científicas, elas envolvem conjecturas, envolvem refutações e envolvem testes severos. Então, a ciência, é assim que a ciência progride. Assim que a ciência progride, com conjecturas e com refutações. Finalizamos essa parte do vídeo, enfatizando certas coisas, né? Então, o processo de progresso da ciência. É importante ressaltar que refutações a conjecturas fazem parte do processo de progresso da ciência. Cientistas fazem uma conjectura e outros cientistas podem fazer refutações e apresentar outras conjecturas que podem ou não ser refutadas. Isso faz parte do modo como a ciência avança, conjecturas e refutações. Não se deve interromper esse processo de progresso. Na hora que você faz um trabalho, você fala, ah, não, já acabou tudo isso aqui, não tem mais nada. Isso aí foi o que a Inquisição Católica fez em 1600. Ela não permitiu que a ciência avançasse. O que valia era apenas a posição da Igreja Católica. Isso aí foi um erro enorme, que a gente vai ver no final da outra parte, que em 1992 e no ano 2000, a Igreja reconheceu erros contra Galileu e outros. Assim chegamos ao final da primeira parte. Se você quiser complementar o vídeo, ainda falta assistir a segunda parte e a terceira parte. E as conclusões gerais e o fornecimento da bibliografia consultada está incluído na terceira parte do vídeo. Então, por enquanto, muito obrigado pela atenção.